Então, hoje nós vamos fazer aqui a parte da página 112, que não deu tempo de fazer, né, naquela aula. Então, vamos lá. Observe as imagens e, junto com seus e suas colegas, leiam as informações abaixo. Parques da cidade de São Paulo. Fundado em 1928, o Jardim Botânico conta com 143 hectares com várias espécies vegetais. O Instituto de Botânica dispõe uma biblioteca com cerca de 6.400 livros e privilegiado acervo botânico. O Museu Botânico, amostra de plantas de floras brasileiras e coleção de produtos extraídos de plantas e representações de ecossistema do estado. No conjunto arquitetônico-cultural, no local destacam-se, além do museu, duas estufas que abrigam plantas típicas da Mata Atlântica e exposições temporárias. O Jardim de Linneu e o Portão Histórico de 1894 e o Marco das Nascentes do Riacho Ipiranga. Então, aqui o Jardim Botânico, né, de 1928. Reduto dos Paulistas. O Ibirapuera é o mais importante parque urbano de São Paulo. Seus 3 lagos artificiais são interligados e ocupam 1,6 milhões de metros quadrados. Foi inaugurado em 1954 para comemorar o 4º centenário da cidade. Possui ciclovia, 13 quadras iluminadas, pista de corrida, passeio, descanso e áreas abertas para shows. Abriga prédios públicos, museus, plenários e prédios da Bienal, ginásio de esporte. O Museu do Presépio e o Museu da Aeronáutica e do Folclore e o Obelisco Link do Monumento às Bandeiras e o Pavilhão Japonês. Então, olha só, nós temos duas imagens de parques de São Paulo. O Jardim Botânico e o Parque do Ibirapuera, também muito conhecido. Então, aqui, as legendas das imagens nos ajudam a compreender, né, da onde são essas imagens. Então, aqui o Parque Botânico, que tem o Museu Botânico de Amostras de Plantas, né, então conta, né, com 143 hectares, com várias espécies vegetais. Então, é um lugar muito grande, que tem bastante espécies, né, de plantas e de vegetais. Então, é muito interessante. E também o Parque do Ibirapuera, que é um parque de lazer, e também que tem bastantes museus, né, e também abriga um conteúdo cultural muito importante. Então, eu vou pular aqui para a letra E para a gente já responder aqui sobre as imagens. Então, aqui, na letra E, comente com seus colegas e professor o que você observou nas imagens e o que compreendeu na leitura de suas legendas. Então, o que você observou nas imagens? O que você viu aqui? Então, a imagem tem um lago, tem muitas árvores, né? Aqui provavelmente é um museu, né, com uma estrutura diferente para abrigar essas espécies, né? Então, aqui você pode ver que tem aqui um lago planejado. Aqui na parte do Ibirapuera também tem um lago, também tem área verde, muitas luzes, mas ao fundo tem os prédios. Então, o que você pode escrever? Você pode colocar que você observou muitas árvores, lagos, né? Que os 2 lugares são os lugares bem aconchegantes para um passeio, né? Muito bonitos para um passeio e também aprendizagem. Então, você pode escrever aqui o que você entendeu dessas imagens. Agora, vamos lá para a letra C. Faça um levantamento seguindo a orientação do seu professor dos lugares de lazer existentes no município.
Então, aqui, aquelas imagens é do município de São Paulo. O parque, o Jardim Botânico e o Parque do Ibirapuera são parques de São Paulo. Aqui na região de Biúna, né? Quais são os lugares turísticos? Então, nós temos a represa. Você pode colocar o que você sabe também. A represa de Itupararanga. Tem o Parque Estadual. O Parque Estadual do Jururupará. Jurupará. Lá na represa, né, também é conhecida como a chamada Prainha. Na verdade, o certo é que pode até ir, né, mas só que não pode sujar, né? É que nem todo mundo tem consciência. Tem o Mirante da Figueira, que é um ponto alto que tem lá no centro de Biúna. Tem uma visão privilegiada. E também tem os pontos turísticos que são particulares, né? O Spa Ventura, a Fazenda dos Contos, a Fazenda Paraty, a Fazenda Maranata, né? Os hotéis fazendas. Vou colocar aqui. São 4 hotéis fazendas que tem em Biúna, né? Hotéis fazendas. Aqui o Conto, Paraty, Maranata, e Spa Ventura, que é aqui próximo do bairro aqui, né, do Verava. Tá? Você não precisa colocar todos, você também pode colocar aqueles que você conhece, tá? E aqui a letra B, faça uma comparação entre lazer atual e o lazer antigo, após pesquisa com familiares. Você pode estar perguntando para os seus avós quais são os lugares que antigamente eles costumavam ir, né, no final de semana. Então, assim, pelo o que eu sei, aí um pouquinho da região, e também, de uma maneira geral, né, todas as famílias antigamente, é comum, né, já é da cultura aí de Biúna fazer a romaria para a Capela e Gruta de São Sebastião, né? Então, assim, muitas famílias ainda vão hoje, né? Desde antigamente até hoje, fazem aí a visita à Capela e Gruta de São Sebastião. Então, em que lugar geralmente as famílias vão todo domingo? Né? Independente às vezes da religião, mas geralmente sábado ou domingo as pessoas vão para que lugar da cidade? Para a igreja. E no caso de Biúna, que tem um catolicismo bem fervoroso, as pessoas elas vão para as paróquias. E uma paróquia muito conhecida e muito bonita
que tem desde antigamente é a paróquia Nossa Senhora das Dores. Isso eu tô falando de antigamente, mas hoje também, né? As pessoas, elas costumam ir, né? Visitar a paróquia, não só a paróquia, mas como as próprias igrejas, as próprias comunidades que elas vivem, né? Independente também da religião. As pessoas nos fins de semana costumam ir à igreja, né? E isso acredito que seja muito bom, né? Principalmente vocês, crianças, aprenderem, né? E seguirem uma religião, seguirem um caminho. Eu acho que todo mundo tinha que aprender um pouco sobre a religiosidade, tá bom? Então é isso, pessoal. Essa aqui é a parte de geografia que faltou. Agora a gente vai dar um pulo lá para a página 131. A gente vai lá para a página 131 para a parte de ciências. E eu vou falar um pouquinho com vocês sobre sons e instrumentos. Então, assim, a gente vai ler aqui o texto e depois, se você tiver aí na sua casa, ou uma lata, ou um prato, um copo, só cuidado para não quebrar, né? Esses prato ou xícara, copo não, xícara, prato, né, de vidro, né, de porcelana, não sei, vocês peguem aí para que a gente possa fazer essa atividade, tá bom? Se você tem também algum instrumento, flauta, violão, né? Se por acaso você tiver algum instrumento, você também pode estar pegando que a gente vai estar usando na aula, mas aqui a professora também tem alguns sons para mostrar para vocês. Então vamos ler aqui o texto e eu já mostro para vocês o som. O som nada mais é do que as ondas produzidas pela vibração de um corpo. Elas se propagam pelo ar e chegam até os nossos ouvidos. Vibrações produzidas por objetos diferentes produzem diferentes sons. Por exemplo, se você bater no fundo de uma lata, verá que são produzidas vibrações pelo material que produzirão um barulho, som específico. Porém, se você estralar os dedos ou assoviar com um apito, ouvirá sons diferentes que são chamados de timbres. Timbre. Por exemplo, você pode produzir a mesma nota musical com diferentes instrumentos musicais. Esses emitirão sons diferentes porque cada instrumento musical emite uma nota musical com um formato diferenciado, assim como as pessoas que possuem timbres de voz diversos. Então, o timbre é como se fosse a voz, né? Então, o ser humano, nós temos timbres de voz diferentes, alguns têm mais grave, outros mais agudos, né? Mais fino. E daí os objetos também têm timbres diferentes, vozes diferentes. Uns com as vozes mais graves, outros com as vozes mais finas, né? E o som, a gente só pode ouvir o som quando os objetos, eles estão em movimento. Então, por exemplo, eu tô aqui com 2 lápis na mão. Você pode estar pegando 2 lápis na sua mão também. Pega 2 lápis. Se o lápis estiver parado, ele vai produzir algum som? Não. Agora, se eu colocar esse lápis em movimento e tocar um lápis ao outro, bater um lápis no outro. Eu não sei se tá dando para ouvir aí no vídeo, mas aqui eu tô batendo um lápis no outro. Quando eu pego esses objetos e coloco esses objetos em movimento,
esses objetos, esse movimento, gera um efeito, gera um som, que é emitido pelo ar até os nossos ouvidos, tá? Então, esse aqui, por exemplo, é o som dos dois lápis, que o lápis é de madeira, batendo um no outro. Vamos lá, continuando. Mas acontece porque o nosso corpo e os nossos objetos são feitos de materiais diferentes e possuem formatos e tamanhos diferentes. Dessa forma, produzem sons diversos. Praticamente tudo à nossa volta produz som. E foi observando todas essas coisas que o ser humano criou com os instrumentos musicais. Então, o som do lápis batendo no outro é esse. Mas quando eu mudo o objeto e vou bater o lápis no prato, você pode estar pegando um prato ou uma caneca. Ó, o som ele já muda. Esse aqui